Vamos lá. Primeira coisa a pensar, né, pessoal, para a aula de hoje é buscar entender novamente as questões geográficas por trás dessa pandemia de Covid-19, buscando entender como que a geografia se relaciona com o cotidiano, né, principalmente com as questões do nosso país, certo? Pensando então nesse documento publicado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que atesta cientificamente, ou seja, com fatos científicos, que a pandemia de Covid-19 é um resultado direto da degradação ambiental, ou seja, da devastação ambiental causada por questões antrópicas, ou seja, pela ação do homem. Esse desenho ilustrativo, que tu deve estar vendo aqui do meu lado, mostra justamente como que a pandemia de Covid-19 foi causada pelo homem, ou seja, a invasão do homem em habitats naturais de animais selvagens acabou ocasionando na transmissão do vírus por animais selvagens, como nós podemos ver não só com o coronavírus, com Covid-19, mas também com a SARS e com a epidemia de Ebola, que chocou grande parte do continente africano alguns anos atrás, né? Então sempre pensar nessas questões antrópicas, ou seja, como que as ações do homem acabam impactando na natureza, ou seja, no meio ambiente. Sempre lembrando, né, pessoal, mais uma vez, que nós estamos distantes, mas também conectados. Esse momento é só uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta a se ver. Tá? Vamos pegar então, retomando do que nós paramos na aula passada, buscando conhecer as paisagens naturais do nosso país, as belezas que nós podemos ver nas vegetações do Brasil, né? Buscando conhecer essas paisagens de norte a sul, de leste a oeste. Né? Na aula passada, deve estar me vendo aqui, ó, bonitão. Né? Na aula passada nós buscamos entender justamente os fatores climáticos se relacionando com as vegetações do Brasil. Né? Se tu não assististe, eu vou deixar um link aqui no YouTube para tu poder ver e prestar bastante atenção, que isso é bastante importante. Tá? Vamos fazer então um Vale a Pena Ver de novo, buscando entender o que nós vimos na aula passada. Tá? Primeiramente, vimos as ações das massas de ar no verão e no inverno no nosso país. Estudamos basicamente uma massa de ar importantíssima no inverno para o sul e para o sudeste do Brasil. A massa polar atlântica, né? Uma massa fria que vai ser responsável pelo inverno no sul e no sudeste do país. Né? Sempre lembrando que tu não precisa decorar as massas de ar, mas tens que entender como que as massas de ar são um fenômeno importante para impactar no clima do Brasil. Né? Falando em clima do Brasil, estudamos então os 6 subtipos de clima brasileiro que nós vimos na aula passada e tu também deve estar vendo aqui do meu lado. Né? Ou seja, começamos pelo clima equatorial, que nós vimos que é muito quente e muito úmido. Aí vimos o clima tropical semiárido, o tropical típico, tropical continental, né? O tropical litorâneo, o tropical de altitude e o clima subtropical. Esse último clima subtropical é o clima do Rio Grande do Sul, né? O clima subtropical úmido. E nós vimos por que subtropical, justamente porque fica ao sul do Trópico de Capricórnio. Né? Sempre lembrando, e essa é uma questão do livro muito importante que tu não pode esquecer, que quanto mais perto da latitude 0 graus, ou seja, quanto mais perto da linha do Equador, a temperatura tende a ser maior. Né? Por isso que o clima equatorial, onde nós vamos ter a vegetação amazônica, é um clima muito quente e muito úmido. Né? Chove muito, certo? Vamos começar então por esse tipo de vegetação, a vegetação amazônica. Mas antes, queria lembrar que nós estamos estudando o capítulo 3 do módulo 1 de Geografia, ou seja, vegetação brasileira e os seus impactos ambientais. Então, se tu ainda não pegou o teu livro e o teu caderno de Geografia, dá uma pausa no vídeo e pega lá para ver aqui comigo esse capítulo, beleza? Vamos lá então. A primeira coisa a pensar, né, pessoal, é em como o Brasil é um país rico em biodiversidade. Esse mapa que deve estar vendo aqui do meu lado mostra como o Brasil está entre os países mais ricos em biodiversidade de espécies vegetais e animais em todo o planeta, principalmente por causa da Amazônia, que vai nos gerar uma biodiversidade muito grande. Né? E aí uma outra coisa a pensar que é fundamental é que o Brasil é um dos países mais ricos em recursos hídricos de todo o planeta. É onde nós vamos ter mais água potável em todo o mundo. E aí nós temos que pensar, se o Brasil é tão rico em água, ou seja, em recursos hídricos, por que falta água na torneira de muita gente, né, pessoal? E a resposta está em 2 questões geográficas muito importantes. A primeira é por uma questão do território. Esses recursos hídricos são mal distribuídos pelo território brasileiro. E a segunda questão é a falta de saneamento básico que nós temos para muitas famílias brasileiras. É uma questão de desigualdade social. Então essas 2 respostas indicam
esse questionamento aí, né? E aí nós vamos pensar então na diferença de cobertura florestal no Brasil ao longo do tempo, né? No mapa que você está vendo aqui do meu lado, nós podemos ver justamente a diferença de cobertura vegetal ao longo do tempo, ou seja, a degradação ambiental causada pelo homem, por ações antrópicas, né? Vamos buscar entender primeiro então a Amazônia. A Amazônia é o nosso maior bioma, né? Um bioma tão rico em biodiversidade. E o que nós precisamos saber sobre a Amazônia? Além de muito quente e muito úmida, né, pessoal, ela tem 3 fatores geográficos que são muito importantes, nós vamos falar um pouco agora, né? As árvores da Amazônia, desse bioma, são latifoliadas, ombrófilas e perenes. São 3 nomezinhos que parecem meio difíceis, mas que são fáceis de entender. Latifoliada significa que as folhas das árvores da Amazônia são largas, são grandes, são espaçadas, né? Ombrófila quer dizer que a Amazônia é um bioma adaptado a chuvas, por isso que é um ambiente muito úmido, certo? E perene quer dizer que essas folhas dessas árvores duram muito tempo ao longo do ano, elas não costumam cair, né? Então a Amazônia é uma vegetação fundamental para entender o nosso país. Nós vamos continuar estudando ela agora, né? Sempre pensando que a Amazônia é uma vegetação que não está só no território brasileiro, né, pessoal? A Amazônia é uma vegetação internacional. Então, nós também podemos encontrar no Peru, no Equador, na Bolívia, na Venezuela, no Suriname, na Guiana e na Guiana Francesa, né? Embora a maior parte da Amazônia esteja concentrada, sim, no território brasileiro, ela não é uma vegetação somente brasileira. Ela é uma vegetação internacional também de outros países. E essa é uma reflexão muito importante aí, né? É um bioma adaptado às chuvas, muito úmida, né? Nós temos as matas de várzea na Amazônia, que são muito adaptadas às chuvas, por isso ombrófila, tá? Que é um nomezinho difícil, mas que é importante para entender a vegetação amazônica. E agora nós vamos buscar compreender por que a vegetação amazônica é tão importante para o Brasil. Primeira coisa, além da biodiversidade, nós temos também os chamados rios aéreos, né? Por que são chamados de rios aéreos? Conforme essa ilustração que você deve estar vendo aqui do meu lado, né? As águas que são evaporadas pelos oceanos, né, elas se chocam com o continente, com as temperaturas altas do continente, né? E aí elas acabam precipitando na Amazônia. Esse resto de umidade, ele vai em direção à Cordilheira dos Andes, que é uma barreira muito alta, né, muito íngreme. E aí o que nós temos? Essa umidade bate na Cordilheira dos Andes, precipita, formando os rios amazônicos, e o resto dessa umidade vem em direção ao sul e ao sudeste, né? Então, se a Amazônia não existisse, provavelmente o Rio Grande do Sul, por exemplo, seria um imenso deserto, né? No ano passado, a fumaça das queimadas que foram iniciadas lá na Amazônia pelo desmatamento, né, pessoal, foram vistas em São Paulo, justamente pelo caminho dos rios aéreos, né? Ou seja, essas fumaças que começaram na Amazônia foram deslocadas até a Cordilheira dos Andes, que por ser muito alta, barrou essas fumaças e deslocou até o sudeste do Brasil, né? Então, ficar bem atento então, né, ao desmatamento na região amazônica. Então, afinal de contas, né, pessoal, qual é a causa do desmatamento no bioma amazônico? Vamos buscar entender então as razões, os motivos que levam ao desmatamento na Amazônia, né? Que é, afinal de contas, o que nós estamos estudando, os impactos ambientais causados pelo homem nos biomas brasileiros, né? O que nós vamos ter na Amazônia? O desmatamento causado pela produção agropecuária, ou seja, o desmate da floresta amazônica para plantar soja e também para a produção de boi, a produção de gado, né? Vocês sabem que no século passado, desde a década de 1970, quando isso se acelerou, nós tivemos a chamada expansão agrícola, ou seja, é justamente a expansão de terras para plantar soja e para produzir boi, a produção de gado, né? Que nós aceleramos no final do século passado, invadindo a Amazônia e desmatando esse nosso bioma tão importante para a produção agropecuária nessa chamada expansão agrícola. Isso é muito importante, o principal fator de desmatamento lá na Amazônia. Beleza? Isso tem que ficar bastante claro, né, pessoal? Porque é justamente isso que nós estamos estudando. Os impactos ambientais causados pelo homem no território brasileiro, né? Outro bioma muito importante que nós vamos estudar é a Mata Atlântica. Pessoal, a Mata Atlântica foi o bioma mais devastado até aqui em todo o território brasileiro, né? E a Mata Atlântica vai ser muito vista no sudeste e no sul do Brasil, que é o que nós vimos anteriormente, né?
Mata Atlântica é uma vegetação do clima tropical típico, conforme o mapa que nós estamos vendo aqui, né? E o que nós vamos pensar então? A Mata Atlântica é sem dúvidas o bioma que mais sofreu com a degradação ambiental causada pelo homem, né? E isso começa, não é de hoje, né, pessoal? Isso começa lá na colonização portuguesa no Brasil. A colonização portuguesa vai explorar inicialmente o pau-brasil, né? Então, a colonização portuguesa, além de escravizar indígenas e africanos, né, negros africanos, também vai ser responsável pela degradação ambiental no Brasil. E, inicialmente, com a exploração do pau-brasil que vai ser vista na Mata Atlântica. Isso é muito importante, tá? Outro motivo para degradação na Mata Atlântica é a urbanização crescente, que nós vemos principalmente no sul e no sudeste do Brasil, né? Ou seja, a retirada da cobertura vegetal para a construção de casas, construção de prédios, construções comerciais. E isso é muito importante porque nos demonstra um grande come-come urbanístico, digamos assim, né? Ou seja, a urbanização crescente que nós temos principalmente no sul e no sudeste do Brasil. Para vocês terem uma ideia, grande parte do território do norte e do centro-oeste brasileiro cabe na nossa faixa litorânea em termos de população, para a gente ficar bem conscientes, né, de como a urbanização também é um fator que gera a retirada da cobertura vegetal e os seus impactos ambientais também, né? Nessa imagem computadorizada, nós podemos justamente ver a força das nossas maiores metrópoles, né, em termos de degradação ambiental. São Paulo e Rio de Janeiro têm uma população muito grande, né, e então, logicamente, a degradação ambiental tende a ser maior, né, em função, como nós dissemos, da urbanização. Para a gente ter uma ideia, vamos pegar, por exemplo, comparar o Rio Grande do Sul com São Paulo, né, pessoal? Vocês sabem que o Rio Grande do Sul tem uma população de aproximadamente 12 milhões de pessoas, né? Como nós estamos vendo aqui, essas informações retiradas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então o Rio Grande do Sul tem quase 12 milhões de pessoas na população. Já São Paulo tem uma população de 45 milhões de pessoas, né? Olha só, Rio Grande do Sul tem uma área territorial maior do que São Paulo. Só que São Paulo tem muito mais gente morando, né? Ou seja, a urbanização foi muito grande em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Então a retirada da cobertura florestal também tende a ser maior, acompanhando, né, o fator de densidade demográfica, digamos assim, né? Acompanhando a Mata Atlântica, nós temos no nosso litoral os manguezais, né? Então nós temos o bioma de mangue, né, que vai ser um bioma muito adaptado a clima litorâneo, né, o tropical litorâneo, né, conforme o mapa que nós vemos ali então, né. Outro bioma brasileiro muito importante é o cerrado. O cerrado é um bioma do clima tropical típico, que vai pegar uma parte muito grande do nosso território ali na região central, né. O cerrado é reconhecido como a savana mais rica do planeta, porque a vegetação do cerrado é muito parecida com a vegetação de savana que nós temos lá na África, né? É um bioma muito rico em biodiversidade também, né? E tu sabes que o cerrado, nós vamos ter então uma estação seca, que é uma estação, né, de inverno, e uma estação chuvosa, que é a estação de verão, que é semelhante resultado do clima tropical típico, certo? Então, além do cerrado, nós temos também o Pantanal como vegetação, né, consequência do clima tropical típico. O Pantanal, como nós vimos na aula da semana passada, é a maior planície alagada do planeta. É uma grande planície, ou seja, uma grande extensão de terras plana, totalmente inundada, alagada, né, e vai se localizar lá na região do Mato Grosso, né? E isso é muito importante, né? O Pantanal é muito rico em biodiversidade também. Então, o Pantanal é também uma vegetação do clima tropical típico, conforme nós estudamos na semana passada. É uma grande planície inundável. E aí, do Pantanal, nós vamos lá para a Caatinga. A Caatinga é o bioma do Nordeste, né, com um clima tropical semiárido. Lembra que nós vimos que o tropical semiárido é um clima muito seco, né, acostumado a estiagem muito forte ao longo do ano, com as chuvas mal distribuídas. A Caatinga vai ser um bioma localizado no Nordeste brasileiro, né? Lembra que nós falamos na aula passada, né, pessoal, que a Caatinga
se relaciona com o clima tropical semiárido, ou seja, um bioma acostumado à estiagem, né, às chuvas irregulares ao longo do ano. E como é que vai ser a cobertura florestal na Caatinga? Nós temos uma vegetação que nós chamamos de caducifólia. Meu Deus do céu, o que é caducifólia? Explico. Caducifólia é quando as folhas ficam caducas, ou seja, elas caem, né, no período de estiagem para poderem sobreviver. Né? Então são caducifólias, são árvores caducas. Né? Além de caducifólias, elas são também xerófilas. O que é xerófilas? É que ela é acostumada à aridez, ou seja, ela é acostumada a pouca quantidade de águas ao longo do ano. Então não dá para esquecer isso, que é bastante importante. Né? Caatinga, então, localizado lá no Nordeste brasileiro. O outro tipo de vegetação, também encontrado no Nordeste, é a mata dos cocais, né? Que nós chamamos de uma vegetação artificial, porque ela é consequência do desmatamento, né, ocasionado no nosso país. Mata dos cocais. Por que cocais? Então já dá para saber, né, conforme a imagem que a gente está vendo aqui. São grandes coqueiros, né, localizados em uma pequena área do Nordeste brasileiro. Né? Mata dos cocais lá no Nordeste. E aí do Nordeste nós vamos vir aqui para o Rio Grande do Sul, onde nós temos o Pampa, que são um clima de campos, né, pessoal? Como que é a vegetação no Pampa Gaúcho? Né? A vegetação de gramíneas, né, ou seja, pequenos portes de árvore, que vão ser muito localizados aqui nas planícies do Rio Grande do Sul. É por isso que nós dissemos que o Rio Grande do Sul tem uma cultura tão parecida com a Argentina e com o Uruguai, por exemplo. Não só por causa do chimarrão, mas também por essa questão geográfica mesmo. Né? O Pampa vai se estender do Rio Grande do Sul até parte da Argentina e do Uruguai. Né? Então, para a gente entender por que o Rio Grande do Sul tem características culturais tão parecidas com esses dois países castelhanos aí. Né? Então, tá aí uma imagem muito bonita dos Pampas. Árvores bastante curtas, né, digamos assim. Beleza? Além dos Pampas, nós temos também a Mata das Araucárias. Né? Mata das Araucárias vai ser responsável por nos disponibilizar o pinhão que a gente come tanto no inverno. Né? E a Mata das Araucárias está sendo muito devastada. É uma unidade de preservação no Rio Grande do Sul. Né? Quando tu viaja, tu provavelmente deve ver essa paisagem ao longo do teu caminho. Então agora tu sabe reconhecer. Essa é a Mata de Araucárias. Né? Muito importante, então, no sul do país. Né? Lembra sempre que o Pampa e a Mata de Araucária são vegetações do clima subtropical. Né? Por isso que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná também. Né? Então, a partir desse nosso diálogo sobre os biomas brasileiros, sobre as formações vegetais do nosso país, conforme o mapa que a gente está vendo aqui do lado, ó, vamos tentar então fazer umas questões do livro. Eu te convido a ir lá na página 41 e fazer a questão 1 e 2 comigo para a gente exercitar o que nós dialogamos aqui. Tá? Então, dá uma pausa no vídeo e vai lá na página 41 e vamos fazer juntos aqui. A questão 1, lá da página 41, diz o seguinte, ó. Tô lendo aqui, tá? A Caatinga apresenta características de adaptação às condições climáticas da região onde ocorre. Assinale a alternativa que indique corretamente uma dessas características. Quais são as características da Caatinga, né, pessoal? O que nós falamos então? Ó, a questão A diz assim, ó, vegetação espaçada com galhos retorcidos, folhas pequenas e espinhos. Bom, tá correto, tá? Vegetação espaçada, sim. Né? Com galhos retorcidos, também. Folhas pequenas, também. Espinhos, também. Por isso que nós vemos as cactáceas lá na vegetação de Caatinga, tá? Mas vamos ver a B também. B. Troncos largos e retos com folhas largas. Errado. Ó, troncos largos e retos com folhas largas, ela é latifoliada, como é a Amazônia. Então não pode ser a Caatinga. A B já está errada. Olha o que diz a C. Folhas largas em troncos de casca fina e raízes profundas. Errado. Folhas largas não é a Caatinga. E a D, casca fina e espinhos. A alternativa mais correta é a alternativa A. Vegetação espaçada, galhos retorcidos, folhas pequenas e espinhos. Essa é a Caatinga. Então a resposta da questão 1 é a letra A. Beleza? Vamos lá para 2 então, também na página 41. A 2 diz assim, ó. As plantas aciculifoliadas podem ser corretamente associadas a qual tipo de vegetação? Bom, por que aciculifoliadas? O que é isso? Nós não falamos ainda, mas vamos ver agora. A árvore aciculifoliada é quando ela tem um formato de agulha.
Qual o tipo de bioma brasileiro tem as árvores em formato de agulha, ou seja, são aciculifoliadas? Justamente a mata de araucárias, né, que vai nos dar o pinhão, conforme nós falamos. Né? Então a questão correta é a alternativa C, né, do exercício 2, lá na página 41. Mata de araucárias. Ela é aciculifoliada justamente porque ela tem um formato de agulha. Isso é bastante importante. Tá? Também lá na página 41, vamos fazer a 4, que eu achei bastante importante também. Olha o que diz a 4, né? lá na página 41 do livro. Acompanhe aqui comigo. Os termos pluvial e ombrófilo, para referir-se às florestas, indicam que elas apresentam A. Muitos rios, B. Muitas árvores, C. Muita biodiversidade, ou D. Muita chuva. O que nós podemos ver? Pluvial, o que é pluvial? Chuva. Ombrófilo, também acostumado à irrigação, às chuvas. Então, a alternativa correta, né, ela só pode ser a letra D. Né? Elas apresentam muita chuva, né, que nós vamos ver principalmente na Amazônia, com um clima equatorial. Então, a alternativa correta é a letra D. Tá? Vamos refletir, né, pessoal, que biodiversidade eu tenho na Amazônia. Há muitas árvores, eu tenho na Amazônia. Muitos rios, eu tenho na Amazônia. Mas a questão está perguntando no geral. Quando esses termos pluvial e ombrófilo se referem às florestas, eu estou me referindo especificamente à quantidade de chuvas muito grande. Tá? Então a alternativa correta é a letra D. Beleza? Lá na 5, também na página 41, também é importante. Ó, explique por que algumas plantas do cerrado perdem as folhas em certa época do ano e como são chamadas. Essa é uma questão importante, a número 5. Né? No cerrado, lembra que nós falamos que o cerrado é uma vegetação do clima tropical típico. Né? E essa vegetação nós vamos chamar de caducifólia também. Por que caducifólia? Porque as folhas ficam caducas, ou seja, essas folhas elas caem na estação seca, que é o inverno, né? E retornam na estação chuvosa, que é no verão. Vamos fazer mais uma questão juntos, então, para a gente poder entender o que nós vimos no encontro de hoje, à distância. Né? Acompanhe comigo lá na página 45 do teu livro de Geografia, certo? A questão 2, que diz assim, ó, a extração de madeira, especialmente do pau-brasil, o ciclo de açúcar e café e o desmatamento para a instalação de indústrias são eventos de nossa história, ó, tá falando da colonização, que contribuíram para a degradação desse bioma. Pessoal, o bioma que foi tão degradado, né, na colonização foi justamente o que nós tratamos, que é a Mata Atlântica. Né? Então nem precisa ver os outros. A questão C é a correta da 2. Né? A Mata Atlântica foi muito devastada pela exploração de pau-brasil durante a colonização. E foi o bioma mais degradado até aqui. Tanto que é o bioma que resta menor quantidade de cobertura florestal no território brasileiro, porque foi muito devastado há muito tempo. Né? Então eu espero que tu tenhas acertado essas questões sobre as vegetações do Brasil e seus impactos ambientais, que nós espero que vocês tenham gostado e refletido sobre a importância de estudar geografia, né, pessoal? Entender que a geografia não só ensina, mas procura nos fazer compreender a beleza do nosso território. Por isso que a geografia é tão fantástica, pelo menos eu acho. Né? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!